Faz muito sentido estar junto, cara, por um motivo. O Pausa fala sobre empreendedorismo. Justo. E o que precisa muito hoje, a gente pontuar sobre diabetes, é que existem empreendedores diabéticos. E pouco se fala sobre isso. Cara, Não só empreendedores diabéticos, cara, quanto eu acho que, puxando pro lado do marketing, eu acho que cada vez mais você precisa falar com nichos ou subnichos. Exato. Quem fala com todo mundo Não fala acaba com não ninguém. falando com ninguém. Então, muitos empreendedores que estejam vendo a gente falar agora podem pensar no nicho da diabetes para divulgar os seus produtos. Exato. Ou para criar um produto que resolva uma solução. legal. Então, por isso que a gente achou muito legal o convite e feliz por estar aqui. Não, e eu já quero aproveitar o gancho, Vitão, para você se apresentar, até porque você falou do marketing, eu quero que você dê seu veredito aí do que você faz. Bom, cara, sou o Vitor Barberato, a gente se conhece há um bom tempo. Há 14 anos eu tenho a Barberato, a agência que leva o meu sobrenome, por um trabalho que eu fazia fora do Brasil, e o cliente virou para mim e falou: não é você que vai tocar o projeto? Eu falei, então por que não tem teu nome na empresa? Olha, E fiz essa mudança em 2011, né? E tô em Franca desde 2018, né? A Barberato é uma agência que hoje supera 50 pessoas dentro do nosso core ali. O nosso core realmente é trabalhar marketing para e-commerce e também outros tipos de negócio da forma digital. Também sou sócio da 3B Studios, que são estúdios para gravação de foto e vídeo. Também tenho a Barberato nos Estados Unidos. E ano passado, acho que eu iniciei o Pausa, não preciso nem falar. Né? O Pausa faz 3 anos. 160 Sucesso. e tantos episódios já no ar. Que espetáculo, velho. E no ano passado iniciei o projeto mais difícil, eu acho, o mais desafiador da minha vida, que é criar o ramo da educação. Né? A VBI, que é uma empresa que eu tenho sócio, chama Henrique Bosa, lá em Rio Preto, que é onde a gente traz aquilo que eu gostaria que todo mundo fizesse, mas eu não posso fazer por todos. A gente sempre fala, né? A agência não pode atender todos os clientes do mundo. Mas por meio da educação, talvez eu consiga atender muito mais pessoas. Então é difícil, leva o nosso nome, leva o nosso rosto e leva o nosso tempo. Mas E vou tô falar uma muito coisa, feliz um programa por isso, só cara. pro Vitor Barberato, viu? Já acabou, Não. muito obrigado. Eu vou falar uma coisa. O ano passado você começou o programa. O mais difícil. O projeto Ser Pai. Isso que eu ia falar, cara. Cara, Eu achei que o último projeto ele ia falar, e Esse- ser pai. É que esse daí não tem nada a ver com o resto. Ah, cara. mas Esse é acima de todos os outros. Esse é uma recompensa do resto. Não existe nada igual na minha vida. Isso aí, cara. Verdade. Parabéns. E Deus te abençoe. Amém, cara. Ser pai, cara, eu falo muito assim. Eu sou pai de 2. Numa pancada veio 2. É aquele susto. E, por incrível que pareça, uma puxou tanto eu falei pra ela, falei assim, minha filha, você tinha tanta coisa boa pra puxar de mim? Puxou a diabetes. Puxa meu olho. Ah, foi puxar diabetes. Isso aí. E aí a gente fica naquele limbo. O que será que meu filho vai puxar de mim? Sua inteligência, cara. Será? É. Coitadinho, tenho dó. Janzão, agora é você. Bora Quem é lá. você? O que você faz? Jean Dunkel. Estou em Franca já desde 2011, 12. Venho de uma estrutura, né, de uma empresa, de uma estrutura empreendedora, de uma família empreendedora. A gente sempre teve no meio corporativo e hoje minha atuação, já também há 14 anos, né? A gente está fazendo a conta aqui. Olha isso. Venho dentro da área da consultoria. Então, consultoria que começou num comercial, foi para o financeiro e a gente vai ajustando ao mercado. Hoje, a especialização nossa é em gestão estratégica de negócio. É pegar a empresa onde ela está e levar para onde ela precisa ir. Óbvio que aliando a visão do empreendedor, mas principalmente a necessidade do mercado. Não adianta onde você quer que sua empresa chegue, onde o mercado precisa que ela esteja. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu tive outros negócios, já tive outras empresas, mas hoje o cerne do negócio é a consultoria. Pausa com o Vitor, né? Já Infelizmente, 3 anos. né? É o que tinha. É aquela Jean. pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui? É o que tinha. Mas, ó, falando do seu trabalho, eu recomendo... Bom, eu falo muito pro Riad, a questão de ter um consultor hoje estratégico é complementar ao trabalho nosso, meu e do Vitor, na questão de estarmos juntos, somando as estratégias de comunicação, de vendas. O que eu e o Jean estamos fazendo lá no Tower é surreal, né, Riad? Sim. Você não pode mentir também aqui ao vivo, Não, né, não. cara? Eu Você vou ser não, bonzinho. então, É verdade. então, assim, eu vou fico ser feliz de bonzinho, sermos vai. parceiros também de trabalho em alguns projetos. Show, e cara.
vamos junto. É sensacional. Eu acho que a estratégia, ela acaba subsidiando todas as outras áreas. Sim. Né? Então, a gente atua em forma de hub. Ao mesmo tempo que eu consigo trazer demanda para um estudo tributário, não é que eu consigo trazer, não é uma demanda forçada, ela é necessária. Uhum. Você não tem estratégia se você não conseguir entender todas as áreas da sua empresa. E eu não faço todas as áreas, eu faço estratégia. Sim. Então, eu preciso demandar para outros parceiros. Então, vem alguém cuidando de gente, vem alguém cuidando de tributo, vem alguém cuidando de fiscal, marketing, todas as áreas, logística. Até porque cuidar de gente não é com a gente. É isso é a primeira coisa que eu falo, né? Eu não sou o cara indicado para falar com gente. Quem te conhece sabe. Agora o Riad vai falar com o Cleiton, porque Cleiton. tem uma história já pra começar a contar, né, cara? Tem. Cleiton, agora você. Mano, bom, para me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, sou Cleiton Braguin, sou francano, nascido e criado aqui. Sou designer de coração, né? Fiz ali design de calçados, fiz design de produto depois, estudei, eu amo estudar. Me considero um excelente aluno. Não excelente, Tá certo, não isso excelente nos cursos que eu fiz, mas é excelente em aprender. Eu vou pegar seu histórico ainda pra ver as suas notas, Me cara. considero um cara muito curioso, sabe? E sempre tive vontade de... Tava até reassistindo o episódio de vocês no Pausa. E aí tem momentos que você fala assim, meu sonho era trabalhar com comunicação e tudo mais. Gosto, é uma área que eu sou extremamente apaixonado por levar informação. Trabalho na Barberato, vai completar 6 anos. Passei por todas as áreas possíveis e inimagináveis do marketing. 6 anos aguentando o Vitor, parabéns. Pois irmão. paciência também, paciência é uma virtude. Eu lembro até paciência. hoje o dia que ele foi conversar comigo. Ó, E... Muito doido, depois eu quero saber dessa história. né? Exatamente disso. E passei por todas as áreas do marketing ali, né? Vim do design, mas aí circunstâncias que todo mundo passou nos últimos 5 anos ali levou a gente a se reinventar de certas formas. Eu sei que a palavra reinventar ela tá meio batida hoje mas em dia, essa. mas acontece, né? Em muitos dos casos. E há 3 anos, quando o Vitor e o Jean conversaram sobre o Pausa, foi um projeto que eu gostei muito, mas assim, eles fizeram o inicial ali, começaram alguns episódios e tal, nesse modelo MVP, né, para poder fazer o negócio acontecer primeiro. E aí eu olhei e falei, cara, eu tenho alguma coisa para somar nesse projeto. E aí eu acho que a partir dali do episódio 40 mais ou menos, eu falei, mano, eu quero participar das captações, eu quero participar disso, eu quero estar atuando na pré-entrevista, sabe? E pensei, poxa, esse modelo, eu consigo atuar nele de uma forma a agregar. Assim... mas... Pela vontade que eu tinha de trabalhar, de ter uma mãozinha ali no audiovisual, sabe? E é muito organizado o Pausa pro Insight, cara. Assim, eu vejo que até a gente precisa olhar vocês melhor para poder entender o que vocês já fazem, porque a gente aqui ainda é embrionário, né, cara? A gente Mas eu falo, a palavra é essa, mas é Assim, verdade. um negócio bacana de falar é que todo mundo vê o Pausa e nos episódios, geralmente não, né? Todos os episódios apareceu o Vitor. Né? E os convidados. Sim. Mas ninguém imagina o que tem por trás disso. Os bastidores da coisa é muito mais... E a gente pode falar sem... Já falamos isso diversas vezes, então não é nenhuma novidade que o Cleiton, ele é o cara dessa porra toda. É o cérebro. Exato. Ele é o cara que tá ali, ele que coordena e falou, vocês estão falando isso, o convidado vem, tá em alta esse tema, tenta puxar isso, pergunta mais aquilo, puxão de orelha toda semana. Aí, tá aí, vendo, Cleiton? É que a gente criou esse costume dentro da agência também. Por diversas vezes. Ele vem pra cá, senta comigo aqui. Vem cá. Para pá. Tá certo. Quando tá errado, tudo bem. Mas, cara, normalmente eu tô errado. Você sabe que... Esse é o corte que eu queria, tá? Então faz outra aí, ó. Você sabe que depois dessa conversa, desse podcast hoje, tem aumento, né? Assim espera. Tem aumento de demanda. Assim espera. Mas faz lá a sua primeira pergunta pro Cleiton, ou Riad. Cleiton, naquele dia do podcast, cara, eu já contei essa história, mas nós nunca contamos ela como ela aconteceu. Eu saí do podcast, pra quem não sabe, não acompanha a gente, tá acompanhando agora. Eu fiz um podcast lá com eles no Pausa, e eu sempre tive vontade de falar alguma coisa sobre diabetes. Foi 2022, Riad? Ou 23? 23. Foi 23, Março. março. Comecinho do ano. Março. Não, Ele a gente foi- mudou de prédio em março. Foi no prédio Foi no antigo. comecinho Foi no do prédio ano. antigo. Foi no prédio, Comecinho, foi no antigo. E ele foi falar de Tower. Ele era falar o do Riad Tower, empresário Tower. Foi esse a pauta do nosso episódio. E a gente conversando do nada, cara, eu falei assim, cara, eu tinha vontade de falar sobre diabetes. O Cleiton vira pra mim e falou assim, cara, por que você não fala? Eu falei, velho, eu acho que eu não tenho esse... Culhão. Não, culhão até tenho.
Há controvérsias. Vou ficar quieto aqui. Minha mulher que vai falar, velho. Minha mulher que vai falar. Controvérsias. Não. Tá bom. Aí ele falou pra mim, cara, por que você não faz? Eu falei, velho, não sei se eu consigo. Aí ele falou assim, não, segue essa menina aqui. Até vou falar que foi ela que foi inspiradora do DSM, que é o da minha alopécia. Sim, exatamente. A Gabi. Sensacional o trabalho Um dele. caso muito, assim, eu jamais poderia contar a história sem citar a Gabi. A Gabi, minha amiga, enfim, a gente é irmão, que só falta o sangue, sabe? E ela sempre foi uma menina muito batalhadora, assim, e sempre sem medo de expor coisas. E ela sofreu durante muito tempo com alopécia. Ela conta essa história no Pausa. Inclusive, se vocês quiserem assistir o episódio completo dela, tá lá. Tá lá disponível. A gente pode deixar na descrição do vídeo. Puxou a visualização pro canal do Paulo. Olha aqui. Não, mas vamos lá. E ela criou esse projeto porque ela sofria com isso. Ela demorou muito tempo para poder chegar às soluções corretas. Eu acho que isso tem uma questão, depois pra gente ligar com diabetes, que é o seguinte... existe muita chance de quem está sofrendo cair na mão e na informação de gente errada. Justo. E aconteceu muito isso com ela na alopécia. E aí, quando ela tem, de fato, o diagnóstico, aquilo muda a vida dela. Porque ela vira e fala, cara, agora eu sei o que eu tenho. Não tem que ficar, sabe? Tipo assim, e aí quais são as soluções para alopecia? Tem como maquiagem capilar, tem topper, tem um monte de outras coisas. E assim como o diabetes, isso afeta todas as condições da vida de um indivíduo, né? Você tem a questão da saúde mental, você tem a questão da saúde corporal, de viver em sociedade. Sociabilização. Ela vai falar, por exemplo, que tem casos, por exemplo, de entrevista de emprego ali que ninguém fala nada, mas percebe, nossa, aquela mulher é careca, será que ela tá doente? Aí fica com receio de perguntar, mas aí não contrata. Tem todo um lance assim. E produzir conteúdo como ela produz envolvia ser útil. Eu acho que é isso que vem, é disso que vem a ideia, por exemplo, de falar, o Riad, quando ele termina o episódio, a gente tá trocando ideia, a gente fala, cara, beleza, você tem 35 anos sendo diabético. Você já deve ter passado por todo mundo que vende groselha, milagre, sabe, desinformação. Chá de farinha de maracujá, da casca do maracujá. Sabe? E por que não? Sabe, tipo, ele falou, muita gente me pergunta, tira dúvida comigo, ou quer saber qual especialista é confiável, sabe? Então, se você tem o domínio dessa informação, sabe? E a expertise disso, você viveu isso. Você não tá falando porque alguém te falou, sabe? Você viveu na pele. Cara, isso é útil para outras pessoas. Isso é muito massa, porque, tipo, alguém falou, leva-se tantos anos para se ter tantos anos, sabe? No sentido leva-se 35 anos de diabetes para se ter 35 anos de vida de diabético. Experiência, né? E aí, cara, é muito relevante isso. Isso te coloca com autoridade para poder falar e solucionar a vida de uma galera. Isso é muito foda. Não, e ajudar uma pessoa tá bom. Não, e essa história agora, que pra mim não é novidade, porque eu já sabia, mas eu não tinha conhecimento tão profundo do assunto. E eu já deixo aqui registrado que a gente quer trazer a Gabi aqui também. Sim, então, já um convite, cara, Gabi. legal da hora. Porque a gente tem que falar, porque o diabetes sem medida, ele foi para uma amplitude que a gente fala muito de diabetes. Só que a gente também fala muito de saúde. A gente fala muito das pessoas, a gente fala muito... A gente tem o DDD, que é o quadro Dia a Dia do Diabético. DDD, antes de mais nada, não é aquela propaganda antiga dos gordinhos, não. Você ia aparecer pintado. Cadê os Podia. Os dois. Era Riad, um vermelhinho, um amarelinho, um azulzinho. Na verdade, o Ortega quer DDI, Aí eu né? falo assim, cara... Daí eu falo, o DDD vai ter o DDI, exatamente. Eu fiz o mesmo link que você. Eu já, na hora, veio o Riad de azul. Eu vou ficar parecendo um Smurf, velho. O Smurf é obeso. DDI, entendeu? O DDI tinha depois o magrinho, lembra? É verdade. Mas é que não foi tão explorado. O DDD era mais recorrente. Eu fico feliz e até achei que o Cleiton nem ia falar no episódio. Você tá vendo, velho? Tá doido. Vai ser só ele. Quem tem que falar é ele. A história foi... Cara, Sim. eu fico muito feliz, Cleiton, porque assim, isso nos dá abertura para entender que o nosso programa ele tá sendo útil. Sim. A gente tinha dúvidas, né, Riad? Que aí até você vai continuar falando sobre o assunto, porque quando ele chega e fala, nossa, o que eu vou fazer? A gente pensa, não era o podcast, né? Conta aí. A gente, na verdade, naquele mesmo dia, eu saí do podcast, eu fui levar minha esposa
Fui levar a Ellen pra comprar... Eu tava no açougue, na porta do açougue, cara. Eu olhei e falei assim, cara... Eu vou virar essa chave agora. E gravei o primeiro vídeo. Se você pegar lá atrás, o primeiro vídeo do DSM, ficou uma bosta. Falou. Mas foi feito, velho. Me mandou. Foi feito. Você vai esperar ficar bom pra começar? Não, justamente por isso. É isso aí. Comece e fica bom no processo. Exatamente. Tá até viralizado, né? Primeiro a gente começa e depois a gente vê que merda que é. É isso aí. Esquece. E aí, no outro dia cedo, cara, eu soltei o vídeo, o Leandrão me chama, falou, ô, deixa eu te ajudar nessa. Eu falei, vambora. Ele falou assim, vamos montar os escopos. Eu falei, Leandrão, primeira coisa, velho, se montar escopo não sou eu. Porque eu sou doido, varrido. Tinha o nome dele, Riad, então não era nada, ainda não era um nome. Sim. Não. Aí Mas o nome genial. Depois a gente vai falar disso aí. Aí- Segura. Genial. o nome. na hora, cara, eu falei assim, não, manda bucha. Toca pra mim. Uma semana depois... Ficou esquisito, mas Não, tá vai tudo lá. bem. Tá bom, a quinta série não Pausa sai, entrou caralho. no DSM. Puta que eu Agora- pariu. Ele tava feliz que o pausa tá dentro da CM. Vamos lá. Repito, tirem as crianças da sala. Tá feia a coisa. Era de madrugada isso, Riad? Hã? Foi de madrugada? Não, Não, foi não, durante não. o dia mesmo. Pior, né? Aí tô... Ele não vai falar mais nada. Agora vai ficar quieto, agora travamos. Sufocou o artista. Toquei pra ele, vamos lá. Acelera pra mim. Acelera pra mim. E uma semana depois... E uma semana depois... Uma semana depois eu chamo ele. Rapaz, é uma máquina esse homem. Uma fera. Uma semana. É rápido, rapaz. Rapaz. Uma semana depois eu chamo ele. Falou assim, ó, você tá fazendo aí? Ele falou assim, tô trabalhando, né? Falei, bom, alguém tem que fazer. Eu não sou dono de hotel. Eu não sou dono de hotel, tô trabalhando. Tucando. Tô chegando aí. Tá bom. Eu chego lá, falo pra ele, Leandrão, Cara, eu lembro direitinho também. Abriu a porta, É legal, assim, né? eu tava na sala de reuniões. Leandrão, vou fazer uma proposta pra você. Ele falou assim, tá bom, vamos ver. Ele falou assim, eu quero montar um podcast pra falar de diabetes. Ele parou, ele ficou assim, parado. Olhando assim, ó. Filho da puta. Exatamente. Mais ou Você, menos onde isso. Eu vou entrar. O que esse cara aqui? Não posso Vambora. falar não pra ele, porque senão eu apanho, ou perco meu contrato. Mas você sabe que O cara é cliente, é grande. Mas sabe, 3 metros de cara, altura, eu olhei falando pra isso. ele, eu falei assim, cara, eu não posso falar não pra ele por causa desses motivos. eu vou apanhar, também. E por causa do contrato que eu tenho Lógico, com ele. o Muay Thai tá on, Mas né? ao mesmo tempo eu pensei assim, cara, ele nunca fala não pra mim. Tudo que eu peço pra fazer as doideiras que a gente cria lá no Tower, ele sempre fala, vamos junto. E tem custos as doideiras de marketing, de comunicação, você sabe, não é só fazer. E aí eu falei, rapaz, eu acho que eu até falei assim, eu aceito, mas deixa eu ver como vai ser isso. Exato. E aí ele me fala assim, falei, cara, a primeira coisa que eu preciso fazer. Falei, o quê? Mudar o nome, tirar o seu nome. Sim. Mas eu não tinha um nome ainda, tinha? Não, ainda não. Tá, então beleza. Essa parte você vai contar, porque eu não lembro. Aí passa uns 2... Ah, velho, eu tô achando que ele tá com Alzheimer, Eu lembro que eu dei um nome, mas eu não lembro se foi nesse Alzheimer dia. sem medida. Alzheimer sem medidas, vai ser um Alzheimer novo sem nome. medidas. Mais ou menos isso. Aí ele, uns 2 dias depois, ele me chama lá. Fala assim, ó, vem cá. É verdade. Cheguei lá e falei assim, ó... O que você acha desse nome? Porque a gente tava colocando vida de diabético. É, vida ele de queria, é diabético. verdade. Agora eu vou falar até pra dar o gancho do Vitor, que ele perguntou sobre o nome, falou do nome. Você traz o nome Vida de Diabético. E em respeito ao nosso amigo Vida de Diabético, que segue a gente segue ele também hoje. Eu falei, cara, já tem, ó. Não tem, ó, olha o quanto de vida de diabético. E eu falei, e eu, cara, como comunicador, eu penso sempre na questão de abrir uma porta para algo que vai gerar um estranhamento, para as pessoas pensarem, por que tem esse nome? Porque se a gente coloca um nome comum, a gente já Cai no não... esquecimento. Já cai no esquecimento, ou cai no que é normal. Cai no limbo. É, no limbo. E aí eu falei, rapaz, o que você acha de diabetes sem medida? Porque assim, você mede a glicemia toda hora. O cara que é diabético, ele tem que acompanhar a glicemia dele toda hora. Se a gente vier com um projeto que fala assim pra ele, ó, você pode viver sem medida, porque sendo ou não diabético, a gente tem que viver, a gente tem que usufruir dos prazeres da vida, da alimentação, mesmo errado às vezes, porque nem todo Ninguém mundo come acerta 100%. certo o tempo todo. Falei, vamos colocar diabetes sem medida? E ele foi até... Sabe quando ele olha assim e fala... Será? Não, mas... Aí ele insistiu em dois... Você falou de outros nomes que você tinha. E eu bati. Eu falei, vai ser esse. Ó, tá disponível aqui. Já fui no Instagram, vi que tava disponível. Vi que tinha tudo disponível. Eu falei, ninguém vai... E assim, a primeira coisa que eu pensei é que o diabetes tinha que estar no nome.
Porque as pessoas, quando elas vão buscar informação sobre diabetes, tudo bem que vida de diabético também estava, só que a doença não estava. Sim. Diabético é o ser, a doença é diabetes. Eu falei, ó, quem busca alguma coisa na internet hoje quer buscar sobre a doença. A vida de diabético é a segunda opção do cara buscar. E aí ele falou, cara, vamos amadurecer isso. Ou seja, ele não... Né, na hora eu gosto. Não, você gostou, mas eu falo assim, a gente não tinha certeza, nem eu tinha. Às vezes Porque eu falei assim, nossa, eu fiquei com medo do cara pensar assim, não, mas os caras descobriram uma fórmula da cura da diabetes, sabe assim? Eu fiquei com medo de passar uma informação que as pessoas errassem na hora Gerasse de uma expectativa expectativa diferente do que você frustrante. Aí ele, pra me convencer de vez, ele me manda a logo. Aí eu fiz todo... Ele fez a logo, o trabalho, tudo certinho. Falei, velho, É isso. manda bucha. Como você não gosta? Exato. Um trabalho bem Não, feito. não é que eu não Pronto, gostei. Cara, pronto. é que tava assim... Na hora que você... querendo ou não, o nome gera um estranhamento. Gera. A gente que tô ficou. aqui dentro, eu fiquei estranhado. Falei, caralho, uma vida... Diabetes sem medida. Que até hoje a gente fala sem medidas, né? Porque o diabetes, a gente muda toda hora, mas é isso. Se é sem medidas, se é sem medida, o importante é viver sem medida mesmo, medindo a glicemia, E eu né, vou cara? fazer uma pergunta pra você. Ixi, lá vem. Não, coisa boa. Diga, bebê. Vocês são... mexe com marketing e eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa chegar é a informação pro público. Sim. E a gente vem enfrentando alguns problemas, principalmente com o YouTube, tá? Porque no Instagram, hoje, a gente já virou um portal referência. Sim. No Instagram, TikTok, a gente tem mais de 20 milhões de visualizações Mais de 20 milhões de visualizações em vídeos nossos. em Vídeos vídeos. total. Sim. E aí que é o Estamos X da monetizados no Instagram e no TikTok. questão. Sim. Mas o YouTube... É um pé no saco. O YouTube, na verdade... Aí você vai dizer melhor, tá? Porque vocês já estão há mais tempo que a gente com pausa. A gente vê que os programas em si, eles são pouco assistidos, porque a gente fala que 1 hora, e o cara não tem paciência hoje de ficar tanto tempo ligado em 1 hora de programa. Ao mesmo tempo que eu acho que deveria, porque a gente fala muito sobre isso, né? Da pessoa estar aqui assistindo a gente, escuta nas outras plataformas de áudio só, não precisa assistir. Coloca o fone no ouvido, vai caminhar, eu já põe sou no carro. usuário que eu assisto É. o podcast inteiro. Então, mas eu gosto de ver o raciocínio inteiro sendo O que feito. você fala? Existe uma quantidade mínima de pessoas que chegam nesse lugar, né? Tem. E o YouTube, ele é pra isso. E os cortes dos shorts vêm depois, na tendência que todo mundo já tava usando. Tem os cortes e tem os shorts, né? Tanto que a gente tem no Pausa até o canal separado de cortes, né? Uhum. Pra poder ter essa dinâmica separada. Me fala aí a diferença. E aí A até diferença do canal... do cortes e o shorts. O Clayton, não, o corte, na verdade, ele é no formato horizontal. Ele não tem limite. Então, a ideia do corte é começo, meio e fim. Ele tem que Você ter conta começo, meio e fim. a narrativa inteira. Exato. Vamos supor, a gente falou do nome. O corte seria de onde surgiu o projeto Diabetes Sem Medidas. Ele vai do começo ao fim daquele raciocínio. Daquele raciocínio. 3 minutos e meio ali agora falando. seria um novo corte falando o quê? Como funcionam os cortes no YouTube, por exemplo, né? Sim. Seria um outro corte. O Shorts, ele já tem que ter menos de 1,5 minutos, se não me engano. Não, agora ele é vertical, Ele, né? ele era 1 minuto, agora ele Vai foi pra ter 1 minuto e meio. 1,5 minutos, Isso, né? E aí eu no Instagram tá pra 3, né? 3 Eles minutos aumentaram. já, e Nos aqui no Reels, YouTube né? vai chegar Isso, nos junto Reels. também. Que normalmente é muito acompanhado, né? TikTok, Instagram e os Shorts, né? Eles com certeza vão chegar a 3 minutos também. A grande diferença é geração. Eu, por exemplo, quase não vejo Shorts no YouTube. Eu prefiro ver o episódio completo. Tá, Mas eu acabo assistindo 2 podcasts numa semana. sim. Que é o meu padrão de consumo. Porque pessoas mais jovens costumam ter menos paciência por exemplo, com conteúdo, Sim, né? sim. 1 minuto e meio é longo Pra ele. Porque, na né? verdade, essa geração que tá vindo aí, eles querem tudo muito rápido. muito rápido. Eles não querem passar pelo processo. Eu digo muito isso, principalmente em questão de contratação. O cara não quer passar pelo processo. Vou dar um exemplo de um hotel. O cara chega para ser um recepcionista, ele não quer passar pelo processo de carregar mala, fazer check-in. Não. Ele já quer sentar na minha cadeira como dono. O famoso sentar na janelinha. Exato. Então, assim, que a gente vê nisso aí, que os shorts estão no YouTube viralizando como estão. Por quê? Porque a moçada quer coisa rápida. E rasa. Exato. E rasa. Isso. Eu acho que a grande sacada tá aí. A molecada tá bombardeada de informação e eles não querem entrar a fundo, entender a fundo como é que funciona. Eles querem ter uma noção. Por isso que o rápido resolve.
É imediato. Eu só preciso entender como que é. Já entendi, obrigado. Então, é aquela coisa que você tem quando é adolescente, que você faz uma pergunta, você não tem paciência de ouvir, mas essa adolescência parece que alongou. Então o cara com 20 e poucos anos hoje tem esse mesmo comportamento. Sim. O que é diabetes? Você mal começou a responder, entendi. Peguei isso aí, mas expliquei só no começo. Né? E isso para eles basta hoje, porque daí eles são amplos de repertório, mas rasos de conteúdo. Vou te contar uma que comigo não, na verdade com a minha filha. Quando nós descobrimos que ela ficou diabética, eu fui no doutor Eduardo, lá de Ribeirão, e ele falou pra mim uma coisa. Eu falei pra ele, assim, doutor, já vamos comprar um Libre pra ela, colocar o Libre nela, tudo certinho. Ele falou pra mim, Riad, vamos passar pelo processo. Pra ela entender o que é a diabetes. Sim. A hora que ela entendeu o que é diabetes, tá certo que ela demorou um pouquinho. Porque ela ficou resistente, todo aquele patamar. Teve até uma internação dela. Sim, tem tudo aquilo que a gente já sabe. Vivenciou. Hoje, cara, você olha pra ela, como é que tá a sua glicemia? Peraí, papai. Então, na hora, colocou o Libre. Então, ela passou pelo processo, que eu acho que o doutor Eduardo foi muito feliz nesse quesito. Muito legal. Ela teve que passar do começo, o meio, pra chegar onde ela tá hoje. Reconhecer que precisava conhecer. Exatamente. Primeiro você reconhecer o problema para depois resolver o problema. A gente falou do imediatismo. Existe, né, no nosso ramo a regra dos 3 segundos. Então, o vídeo que ele não tem, nos primeiros 3 segundos, um gancho muito forte, uma chamada para ação, ou algo que faça a pessoa ficar ali, reter essa pessoa, normalmente ele é passado pro próximo. E a gente entendeu disso. 3 segundos. Essa semana, a gente sabe disso há muito tempo, Bizarro. mas às vezes a gente não aplica. Às vezes não, sempre a gente não aplica, porque é difícil de descobrir qual é o gancho. Sim. E aí, em 3 temporadas de diabetes sem medida, a gente descobriu o nosso. Sim. Se a gente chama qualquer corte pra você diabético, pode tomar açaí? Esse você diabético, cara, qualquer corte que a gente faz, o cara para. Exato, cara. E aí eu mandei pra ele, mandei 3 vídeos que viralizaram nossos, falei, qual que é o que tem de similaridade aí? E ele não achou, né? Não achei. Porque- Eu sou marqueteiro, velho. Mas assim, eu falei, ó, você é diabético. E eu sou velho também, porra. Pode comer chocolate? Você é diabético. Aí tinham 3 lá, né? Sim. Então, assim, os nossos cortes, inclusive aqui, em cima disso. Por quê? Que eu pego o gancho do Jean. Em 1 minuto e meio aqui, a gente não consegue dar informação completa. Sim. Só que os nossos especialistas, as pessoas que vêm aqui, elas conseguem transmitir o essencial. Que é a pessoa se preocupar que você é diabético, pode comer chocolate? A resposta sendo sim, o cara já fica assim, mas por quê? Né? Então, sim, ali já valeu a pena para ele. Entendeu? De entender que ele pode viver a vida dele comendo chocolate mais na medida e medindo a glicemia. Então, assim, tudo isso ajuda a gente não só na parte de viralização, que é importante. Sim. Que a gente... Ninguém faz podcast hoje, ou faz uma campanha, ou faz uma comunicação para não dar certo. Todo mundo, a gente que é comunicador, a gente tem um tesão. Mais pessoas vocês atingirem, de aquilo ali mais funciona. Vidas vocês vão ajudar. Isso, e o resultado é esse. O resultado é sobre vidas. Exato. Porque a gente hoje também não pode deixar de falar que todo mundo cria uma atmosfera nas redes sociais e nas plataformas que agora eu vou ficar rico porque eu tô fazendo um podcast, tô aqui viralizando com os programas de receitas, de qualquer outra coisa, tema que a pessoa vai fazer. E, cara, é muito chão para você chegar até um ou outro, que é exceção, acontece. Mas os jovens estão nessa pegada. Eu não vou trabalhar, ou não quero trabalhar, porque YouTuber, eu vou trabalhar como youtuber. TikToker. Vou trabalhar como TikToker. E aí, Cleiton, fala sobre isso com a gente. Mano, bom... O corte é esse. Como você faz ficou milionário usando... Conta a sua experiência. Como ele se tornou milionário das redes sociais. Eu criei um curso sobre vender cursos na internet. Depois você passa o link. Inclusive... mas vocês estavam falando sobre cortes, viralização e até essa característica da nova geração de absorver conteúdo, só absorver conteúdo raso. De eu precisar conversar com ele já nos 3 primeiros segundos, ou se você scrolla o Instagram ali rapidamente nos Reels, você vai ver gente ensinando a como deixar o seu vídeo mais dinâmico, cortando pausas e etc. Né? E para isso tem aplicativos muito rápidos, com um clique lá, você no CapCut, você cria um Reel, por exemplo, que ele corta essas pausas, então ele é
rápido, dinâmico. Então de vou você dispensar passar. ela, o produtora. Certo. É assim? É só um aplicativo que já faz? Brincadeira, hein, cara? Brincadeira. Isso não foi Joga falado um aqui negócio pra na nós, cabeça não, dele, cara. cara. Daí no mas- episódio tem um chiado assim, só do Cleiton. Do nada o Cleiton assumiu. vai ter uns dois Mas é aqui outro e uma assunto, né? linha As no pessoas meio. não falam que editar não é simplesmente uma mágica. Não, Existe tem um sempre um corte. primo que faz, né? Tranquilo. Mas aí, mas eu Cleiton. acho importante, quando a gente fala sobre projetos tal qual o Minopes, tal qual o Diabetes Sem Medidas, você precisa de um formato em que você não corte pausas. Você precisa do formato podcast inteiro aqui, com o assunto rolando. Por quê? Porque, obviamente, que a gente vai ter que entender que esse alcance ele não vai ser tão alto quanto o das redes sociais. Mas você precisa desse espaço no YouTube para você propor um conteúdo que tenha mais densidade. E veracidade, porque hoje todo mundo finge fazer podcast. Põe o microfone. Ah, tem vários. Vamos fazer um É corte genial. aqui. Aí a Exatamente. pessoa finge de conversar com alguém. Falando qualquer absurdo, abobrinha. Se alguém vier hoje em qualquer corte nosso, mas cadê o programa completo? Cara, tá aqui o link. Isso Entendeu? passa muito... Não, mano. Pelo amor de Deus. Mas tem isso. Isso passa muito. Já chega pra nós como agência, faz só os cortes. Eu falei, não, eu nem sou o cara que faz isso. Essa é uma coisa que a gente quer trazer mais pro Paulo, até, que é o podcast em que tem outra pessoa do outro lado da mesa. Sabe? Eu sei que a frase tá grande, mas a gente vai trabalhar nisso. Mas... Vou tentar entender o que é depois. Mas é essa ideia de que, cara, quem tá falando tem outra pessoa conversando com ela. Existe uma validação Uma ali. interação. Porque o podcast, o ter um microfone é alguém está interessado em ouvir o que eu tô dizendo. Não é eu com a minha câmera, sabe? Então, quando você coloca o microfone, é tipo, olha, eu fui chamado para poder falar sobre um assunto. Você está puxando a autoridade para si mesmo, Sim. certo? Só que quando você coloca um entrevistador do outro lado da mesa, alguém para trocar ideia, aí você vai jogando isso para um outro patamar de autoridade, de Legal. validação. Olha, tal pessoa falou tal absurdo, né, tal merda, mas outra pessoa rebateu. Sim. Ou então outra pessoa Concordou, se calou, discordou. sabe? Mas eu acho muito necessário ter esse programa, esse espaço dentro de um mesmo projeto. Eu tenho o YouTube, onde eu sou denso, e eu tenho as redes sociais, onde eu sou mais superficial, ou entrego um gancho e tudo mais, ou eu desperto vontade para você falar o seguinte, cara, você tá aqui nesse espaço consumindo conteúdos de 15 segundos, mas vai pro YouTube, para uma horinha da tua vida, ou meia hora, que seja, vá assistir eu chamei esse especialista, cara. É por isso que nas apresentações a gente tem que falar, ouça esse cara porque ele tem essa certificação, a gente chamou ele porque ele é especialista nesse assunto, ele está há tantos anos no mercado. Acho que a internet, ela é excelente para muitas coisas, mas ela também tem esse dano aí Na verdade, de, às vezes, Prejudicar mais do que Prejudicar. ajudar. Vocês também passam pelo mesmo problema que a gente. É a desinformação. E no empreendedorismo tem muita desinformação. Muita desinformação. Que, vamos ser sinceros, o mercado tá falando para ele ir para a direita e ele tá escutando um cara lá totalmente alienado, totalmente... Vai pro outro lado. Vai para a esquerda. E o cara vai para a esquerda. E aí o que acontece com o cara? Se fode. É o que eu sempre combati, que é o vendedor de groselha, né? Sei lá, dando exemplo. Mercado de diabetes, eu estava olhando, entre tipo 1 e 2, é um mercado de 70 bilhões, porra, é um negócio absurdo. Então, você fala de empreendedorismo, né? A gente está falando de pessoas com diabetes. Pessoas com diabetes no Brasil são 20 milhões, é uma 20 coisa milhões, assim. Mas se a gente fala do mercado, é um mercado com potencial de 70 bi, velho. Né? Agora E você eles fala, e no dividem isso mundo? entre, tipo, E no 1 e, tipo, mundo, que 2. até Aí você 2030 pega 1 bilhão de diabetes. Sim, mas daí você pega um doido desse aí, o cara vai lá, faz um curso, ele é coach, ou ele é sei lá o quê, ou ele se enfurna na porra da PNL e acha que ele sai falando. Ele olha para isso, é um mercado de 70 bi com 20 milhões de pessoas envolvidas. Pelo menos que tenha diabetes. Imagina o que tem em volta disso. Cara, acabou. Eu virei especialista nesse negócio e agora vou começar a vender conteúdo para falar de diabetes. Então, você que é diabético, come quiabo que não sei o quê. Daí o cara come chuchu, não faz com doce, sei lá. O cara começa a fazer um monte de coisa direcionando um público só com uma porra que ele nunca soube. Mas qual que é a preocupação dele? Ele monetiza com isso, tá tudo certo. E racha de ganhar dinheiro com isso. E aí o povo segue esse cara, esse babaca, que fica falando um monte de bobagem e ele não vai pra lugar nenhum. E aí você tocou num ponto que é importantíssimo. O nosso programa aqui não é viés comercial. De jeito Exatamente. nenhum. Eu, Riad, quando a gente... Cara, eu entro. Só que eu vou entrar num projeto desse sendo uma premissa social, cara. Porque assim, eu sempre quis investir em algo social. E é muito legal quando você investe em algo que você sabe que tem retorno. Porque Perfeito, você manda a cara. informação correta. O que a gente fala de monetizar dentro das redes sociais hoje, que é muito difícil Não, absurdo, e é né? pequeno Muito também bom, ali sim. o que é monetizado,
É pra pagar pequenas despesas que você tem nessa Peraí, engrenagem. Pô, você não tá recebendo, não? Tô. Pô, eu recebi. Acho que deu $5 mil semana passada. Não. Pô, peraí. Aí não, eu tomei ferro, velho. O objetivo... Começar o churrasco já, Paulinho, começar aqui. Por isso que tem esse monte de Ferrari na porta. Eu não tava entendendo o que é isso. O que era? Daqui Mas o que eu tô dizendo não é assim. nem o sentido do... Eu acho que o Diabetes Sem Medida, assim como o Pausa, eles vêm como um projeto de trazer, disseminar uma cultura, disseminar informação. Não é o objetivo de ninguém ganhar dinheiro, né? A gente sempre fala isso. O Pausa, ele nasceu... Por sinal, essa história é bacana também, se a gente for ver, né? Ele nasceu para gerar um tipo de conteúdo e hoje a gente gera outro totalmente diferente. Era pra ser qual conteúdo? Cara, a ideia era que fosse corte para mim. Como? Corte pro Jean. Ah, sério? Ia Isso, ser eu sobre consultoria. tenho dificuldade de poder falar com a câmera, etc. Ele falou, cara, foi o Gabi que deu a ideia, né? Na verdade... Cara, por que você não monta um podcast? Aí o primeiro episódio foi, bom, já que tem que ter um cobaia do outro lado, que seja um cobaia não pago. Aí foi eu do outro lado, gravamos o primeiro. E, cara, foi sensacional. A gente chorava de rir. Ei. Igual agora, sabe? Sim. Você pensa, fala, Espontâneo. cara, PapoCast. quanto tempo faz? 40 minutos quase, a gente tá trocando ideia. É. Entendeu? Só que tem muita informação no meio disso. Sim. E aí veio a ideia de fazermos juntos. é. Né? Aí eu mudei pro outro lado da mesa, não era uma coisa combinada antes, né? E aí surgiu a ideia de, pô, beleza, e quem vai estar do outro lado da mesa? No nosso caso é o quê? O que a gente vive como empreendedores há tanto tempo? A pessoa se sente muito sozinha. O empreendedor, ele se sente muito sozinho o tempo inteiro. Solitário. E muitas vezes ele vê falsos gurus ou falsos empreendedores dizerem qual caminho tomar. Ah, esse é o caminho mais fácil, tem esse atalho por aqui. E quando você traz do outro lado hoje mais de 160 empreendedores contando a história deles, cara, você vai entender que o que é importante pro cara. E no nosso caso, quando a gente finaliza todos os episódios do Pausa, pedindo a pausa pro insight do cara, eu acho que é o maior compilado de aprendizado que eu já tive na minha vida, assim. Você vê grandes empreendedores, ou pequenos ou médios, você consegue entender o que realmente vale na vida. Né? Então, quando eu pergunto pro cara que fatura bilhões, qual é o seu maior arrependimento? A gente consegue extrair dele a essência para que outra pessoa do outro lado da tela esteja vendo e falando o seguinte, putz, se ele pode, eu posso também. Não vai ser fácil, mas eu consigo fazer. Eu vou fazer uma pergunta, então, já de gancho. Qual é uma palavra, não é uma frase não, uma palavra, mais de 160 empreendedores, Mais de 160. que resume esses 160 entrevistados lá no Pausa pro Insight? Uma palavra. Palavra, cara. Eu tenho. Fala primeiro a sua, então. Então vai. Aprendizado. Aprendizado. Que eles... Se aprende a cada episódio, se aprende a cada conversa. Mas e da essência deles pra vocês? O que vocês entendem eles como empreendedor que você fala, cara, cada história aí tem essa palavra? A palavra que eu penso, cara, eu colocaria a grande parte dos caras, eu colocaria a palavra sonho. Porque grande parte dos empreendedores com mais sucesso que eu conheço não fazem pelo dinheiro. Fazem pelo propósito. Olha, Fazem que pelo legal. propósito. É, Propósito é a palavra. Prefiro propósito. É foda assim, você não acha uma propósito. palavra, né? Você tem sonho, você tem propósito. não. Você tem resistência. Propósito eu acho que é mais... Resistência, né? Porque a gente tem que ser resistente, Acho mas... É resiliência. Propósito Resiliência. o que nem vocês, cara. Pô, você montar um projeto do Diabetes Sem Medida envolve grana, envolve tempo, dedicação, estudo. Cara, eu não sabia nada de diabetes. A primeira coisa que eu fiquei assim, cara, o que eu vou falar? Não sei nada sobre isso, eu não vivo isso. Que é uma coisa legal, porque foi uma combinação bacana. O cara diabético, não diabético, porque E aí vocês trocam. pra gente discutir essa coisa assim, do que eu não sei, que eu preciso saber. Ah, e mais uma. Quanto você aprendeu dentro do programa? Nossa. Muito. Agora Você pergunta fala pra bem mim. de diabetes, O que né? você aprendeu dentro do programa? Pra caralho. Aí, tá vendo? Imaginei Você tem uma nenhuma. questão assim, tratando-se de audiovisual, você tem a questão dos arquétipos também, né? No caso do Pausa, assim, quando eu enfim, comecei a atuar um pouco mais no projeto, você fala, cara, beleza, o arquétipo do Jean é a carranca. Sabe? Ele é um Mas cara ele mais não é carrancudo, ele é um cara mais velho. fechado, não sei o quê. O cara do o arquétipo do Vitor é um cara mais Babaca. mas
Ele ia falar, pô, é melhor esse arquétipo é melhor do que amante, né? Porque a Renata não ia gostar muito desse. Dia 20 é amanhã. Se fosse amante, a Renata não ia gostar muito. E ele foi dia 20, não, peraí. Então, assim, e aí é pensar nessa dinâmica. Como que funciona essa dinâmica? Pô, uma pessoa, 35 anos de diabetes, outra não é diabético. E aí você entende a troca. Porque não faria sentido se vocês fossem duas pessoas iguais. Justo. Duas pessoas que desconhecem totalmente ou duas pessoas extremamente experientes. Sim. Não, até na forma da oralidade, da forma de contar histórias aqui. O Riad é esse cara mesmo. Eu brincava com ele e falei, cara, menos palavra não. Esquece. Vai sair um pouco do nosso... Não, ele parou um pouquinho. É porque nossos... Hoje a gente... Um pouquinho. É que assim... Hoje a gente quase nem falou palavrão. Não, poucos. E a ideia de ter essa brincadeira de um ser mais sério... É o louco e o louco segura louco. É isso aí. Cara, mas é o louco que é mais louco, cara. No pause a gente não teve a dificuldade do tema. Porque empreendedorismo é o que ele falou. A minha maior dificuldade qual que era? Grava um story todo dia. Cara, como que eu vou sentar, desenvolver uma estratégia de um cara, puxar o telefone e falar, tô aqui falando isso? Não vai. Não é meu isso. Então, quando vem e fala assim, não vou falar de empreendedorismo, você entra numa mesa, quando você fala, a gente... Aí, esse tema é fácil, porque a gente vive empreendedorismo no dia a dia. Né? Então, a gente não precisou aprender só. Só o que a gente precisou aprender foi o que é um podcast, como que você conduz, como que roteiriza essa bagaça. Porque o cara olha, parece que a gente tá aqui trocando ideia à toa. Não, tem um raciocínio, tem uma linha de... A gente aqui tá trocando ideia à toa. Hoje a gente fudeu o roteiro de vocês. Escuta, e é legal você falar isso, porque quando chegou a mim o convite de diabetes, eu falei, cara, vai ter 3 programas. Imagina. Eu pensei, eu falei assim, eu não vou desanimar o Riad, não, mas não foi por isso não, eu falei, vai ter 3 programas, porque eu achava assim, o cara só não produz insulina, ou seja, o pâncreas vai falar sobre isso, eu não produzo insulina, por exemplo, ia ser um tema. O segundo, eu tenho que medir minha glicemia, e o terceiro, eu tenho que me alimentar bem. Eu achei que ia parar aí. Direitos do diabético. Direito do diabético. E aí eu olhei e falei, cara, que da hora. Tipo, poxa, até aí chega, sabe? E aí você pensa o quão mais denso é o assunto. O quanto mais ele tem pra sabe? Explorar. É muito denso, cara. Muito foda. Não, você entender que a diabetes hoje, ela atinge todos os seus órgãos. Que você tem a neuropatia diabética, que é onde você pode perder seus dedos, sua mão, seus pés. Sua vida, de acordo, se você não tratar. E, de certa forma, sobre isso você tem até uma história, né, Vitor? Uma vez a gente foi falar sobre diabetes sem medida também, lá no Pausa Pro Insight. E você contou do seu sogro, né? Sobre a respeito do diabético. Sim, meu sogro faleceu 2 anos atrás e descobriu-se diabético depois disso tudo. Ele não contou pra ninguém. Isso, a gente trabalhou aqui em um dos motivos aconteceu isso. Né? Então, ele mesmo escondeu, entendeu? O diabético não pode negar que tem diabetes. Por isso que eu acho que você é necessário no projeto. Exatamente. Tá? Porque é o seguinte, muitas vezes eu tenho um outro, dentro do ramo educacional, eu tenho um outro sócio que veio por conta do Pausa Pro Insight, que é o João Mazieiro, que é um advogado, virou um grande amigo e eu cuido, né, do infoproduto dele. E eu participo muito das lives dele, que são para advogados, né? Eu participo das caixinhas de pergunta dele e tudo mais. E as minhas perguntas são sempre muito rasas. E propositalmente rasas. Eu gosto muito do tema, né? Não sou formado em direito, mas eu gosto muito. Tenho vários cursos do ramo do direito por conta da agência para aprender trabalhista, tributário, etc, né? E aí eu pergunto para ele, eu falo, cara, minhas perguntas são sempre muito rasas, por quê? Eu acho que você conecta muito mais com o público com perguntas simples do que muito complexas. Justo. Então, o Leandro, para mim, no Diabetes Sem Medida, ele representa a pessoa que ou ela não sabe que ela tem, ou ela acabou de descobrir que ela tem. Ele não vai saber detalhes técnicos do negócio. Ele nem quer, às vezes. Você tem a introdução ao assunto. Sim. Entendeu? Então, acho que esse contrapeso é muito legal. Importante. Eu agradeço. Vou fazer sozinho o programa, eu acho. Porque o Vitor falou de uma forma assim que eu acho que não precisa de você, não, cara. Não. Mentira. Você tá junto comigo pra sempre. Nunca vou largar você. Vai fazer o cara chorar, velho. Ele é mó sensível. Uma sensibilidade Ele é do cavalo. sensível, velho. É um casamento. Sensível que é uma mula. Um casamento que a gente... Eu brinco com a Ellen, esposa dele. Falo, Ellen, você não fica com ciúme, não. Mas eu falo mais com ele do que você, eu acho. Não tem jeito, o que a minha mulher conversa. Não tem jeito. A questão é a quantidade de palavras por minuto. Isso é verdade. Mas, Vitão, eu não sei se é um assunto que isso também
te chateia conversar, mas essa negação sobre ser diabético, o que exatamente ocorreu com o seu sogro? Cara, ele tava em casa, ele ficou mal, de repente. Eu tava indo pra Bauru palestrar. Lembro até hoje, eu tava muito feliz, por sinal, porque eu fiz faculdade em Bauru, fiz o Nesp lá em Bauru. E tava muito empolgado, lembra? Tipo, puto, de todo o circuito de palestras, Bauru, putz, eu vou voltar pra lá. Acordei de manhã, banho, troquei de roupa no carro. A hora que eu fui falar tchau pra Renata, falei, amor, tô indo viajar pra Bauru agora. Pegar a estrada, 3 horas de estrada. Ela recebe a ligação da irmã dela. Olha, o papai acabou de infartar e tá indo pro hospital. E aí foi aquele baque. Só mudei o trajeto, né? De Bauru pra Ribeirão Preto, a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, ele já estava internado, né? E aí começou o diagnóstico, ele acabou não saindo do hospital, né? Mas aí foi uma sequência, ele teve problemas cardíacos relacionados também a diabetes, né? Então ele teve diversos problemas, eu não vou saber tecnicamente não, claro, mas o que a gente... aconteceu. Havia uma esperança de sobrevida ali, só que seria muito difícil. Ele deve ter tido... depois de alguns dias. Vou dar uma de adivinho aqui, tá? Ele deve ter tido uma cetoacidose, porque a diabetes dele devia estar muito descompensada. Com isso, muito açúcar no sangue. O coração dele não aguentou bombear, ele teve um infarto. Nisso, ele deve ter tido uma embolia pulmonar. E aí, e veio a meu óbito. amigo... Infelizmente aconteceu isso e, cara, marca muita gente. Eu perdi meu pai com 18 anos de idade, né? E aí, quando eu vi a Renata passando por isso, é um baque muito grande pra gente, porque você quer proteger a pessoa. Sim. Né? Mas acho que o que ficou do Ricardo pra mim, assim, que é uma coisa que eu tento todos os dias me lembrar, você não pode salvar uma alma que não quer ser salva. Exato. Né? A partir do momento que ele decidiu não contar pra ninguém, ele decidiu continuar comendo a torta depois do almoço, ele decidiu continuar comendo doce e não se controlar, é uma decisão que ele teve. Sim. Né? E é um trabalho que todo final de semana que eu tô em Ribeirão, converso muito com a minha sogra, porque ela se culpa muito. Então, mas né? é justamente porque por eu deixei isso. passar. E acredito que quem tá assistindo a gente, que talvez tenha diabetes, pensa na outra pessoa. Você não quer se cuidar por você, Cuida pelo outro. cuida pelo outro. É. Né? Eu acho que muitas vezes você pensa que você tá sozinho. Mas é uma coisa que você faz, uma palavra que você troca com a pessoa depois de gravar um podcast, que ela pode fazer alguma coisa, vira isso aqui. Então, o que você não pode influenciar na vida do outro? Você morreria pelo seu filho? Sem a menor sombra de dúvidas. Você viveria pelo seu filho? Exatamente. Então a gente precisa mudar a frase. Em vez de morrer por alguém, viver por alguém. As pessoas têm que se cuidar, porque existe. A gente é finito, né, cara? A gente não vai viver 200 anos. Mas a gente precisa entender que hoje a gente tem toda a tecnologia, os atributos que fazem com que a gente possa viver mais e viver bem. E melhor. E eu acho que essa conscientização, né? Hoje a gente tem mais a informação. Então, quando a gente fala de empreendedor, e grande parte dos empreendedores tem a mesma história. O cara, quando começa um negócio, ele foca no negócio e esquece o resto. Eu posso falar por mim, minha história é exatamente essa. Eu foquei na empresa e quando eu vi, eu estava pesando 120 quilos, todos os exames tudo bagunçado, uma pré-diabetes. Aí você percebe o seguinte, mano, ou eu vou cuidar desse negócio, ou não adianta ter empresa, não adianta nada, cara. Ou eu vou pro saco preto. Ou eu vou, né, morto, eu não vou tocar nada, a família vai ficar aí. Então, assim, aí você tem uma conscientização de que você precisa sim fazer teu negócio funcionar, mas você precisa... Quinta série não. O negócio nunca deixou de funcionar. A cara dele, o olhinho brilhou. Falou. Você precisa fazer teu negócio funcionar. O olhinho do Vitor brilhou. Calma, funcionou sempre, bebê. Há controvérsia. Mas enfim. 2 vezes funcionou. Certeza. De resto... Enfim, você precisa fazer a tua empresa funcionar, você precisa fazer ser desenvolvido isso, mas você precisa estar bem para isso, cara. Justo. E aí, grande parte dos empresários que a gente conhece, ele se perde. Aí é onde o cara engorda, onde o cara começa a ter hábitos, até alguns vícios. Então, assim, para ficar pilhado, eu encho a cara de café com açúcar, ou encho a cara de energético, ou não dá tempo de parar para almoçar, eu passo no posto, pego um salgado. Cara, quantas vezes que eu lembro que eu fiz isso? Né? E aí, até o momento que bateu, que, a Lu olhou e falou assim, ó... Ou vai, aí, ou se cuida, aí ou se vai, cuida. Vou marcar um médico pra você. Chega no médico, a médica, olha... Você tá tudo novo errado. pra remédio. Você cria vergonha na cara e faz alguma coisa, ou eu vou te já tomar é. de remédio, cara. Isso vai o resto da vida tomar remédio. O que você vai fazer?
Aí sim vem uma conscientização, e aí é isso que eu acho, assim, que o diabetes e todo mundo que toca no tema de saúde tem esse papel fundamental de trazer informação, e hoje com a informação na mão você pode se conscientizar e tocar para frente. Sim. Né? Que nem você falou assim, pô, você não faz por você, faz por alguém. Né? Embora acho que a gente tem que fazer por nós em primeiro lugar, assim, sempre. Mas se o cara não se ama a ponto disso, que faça pela família, a pelo pessoa filho, mais por alguém. importante da vida somos nós. Sim, cara. Sempre em primeiro lugar. Não é à toa que a máscara de oxigênio cai na gente na hora do avião, turbulência. Para poder mostrar que a gente tem que se salvar primeiro. Mas a gente precisa olhar pro outro também, e é nisso que a gente faz aqui, né, Riad? Sim. E é sensacional. Ô, Riad, e agora? Vamos lá pras perguntas finais, porque o bate-papo tá tão bom, cara. Rapaz, Mas tem 10 minutos que a gente tá Não, aqui. calma, Não roteiro nenhum. Calma, tudo no freestyle, mas finais, tá Mas vendo? Você viu que o cara tem tem uma pergunta. finalização aqui que no final a gente... só que antes eu vou fazer uma coisa. Você tá aí, você tá assistindo nós. Você até demorou pra falar isso. Você tá aí achando que eu tô bonitinho, que eu tô aqui que eu não ia falar? Vai lá, desgreta! Curte, compartilha, comenta, me xinga! É, Me vamos xinga! lá, gente. Ajuda a Mas gente. comenta a gente. Manda pra sua sogra. Faz tempo que eu não falo da minha sogra. Manda pra sua, porque eu mando todos pra minha. Mas esse programa vai explodir, cara. Com collab, com pausa pro Insight, irmão. Ih, isso É. aí... Agora nós vai pra lua. É. Pô, se bem que aquele aplicativo... O Leandrão conquistou um aplicativo que eu tô falando em árabe, Não velho. conta nosso segredo pra eles, não. Olha não, mentira, lá. pode contar sim. Tô falando em árabe. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Sério, depois eu vou mostrar no Já áudio. tinha eu medo fiquei do muito cara falar curioso. português. Ideia, hein? Oh, ficou muito legal, velho. Ficou. Isso aí. Ana Matarque árabe. Imagina o Riad. É o próximo No track. personagem, família, né? velho. Eles entendem. Minha O tia, personagem minha tia. novo agora, né? Tem a tia Beth, Glicéries, diabético sincero. Diabético sincero. vai ter o Mohamed agora. Mohamed. Não, não faz isso comigo. Pô, eu vou dar trabalho pro Leandrão, velho. Quem começa? Você, Panda Bush. Vou começar com o Cleiton, tá? Manda. Porque o Cleiton, eu já vi que o Cleiton é o CDF da turma. Da turma, é. Então vai ser uma resposta Ele tem mais mais bonita. neurônio, é isso? Ele tem. Depois eu até quero saber quanto você ganha pra ver se eu consigo te... Contato, Vamos lá. Grupo Limoeiro. Né? Eu nunca esqueci. Aí, Vai ter guerra aqui. Nunca esqueci de contar. Ô, Cleitão, seguinte. O que é viver sem medida pra você, irmão? Nossa. Pode pensar. Posso pensar? Mas tem que responder. Não, é que a gente tá no formato de respostas densas. Isso. Então, dá pra falar. Cara, eu acho que viver sem medida Jean, Vai lá. Boa. o que Pô, ele era o CDF, você vem pra mim. Resposta na cabeça. Eu posso puxar. Então vai lá. Eu posso Vitor. puxar essa, O cara. que é viver sem medida pra você? A minha vida... Eu tive um burnout em 2018, pelo caso que o Jean falou. Acho que todo empreendedor passa por isso, né? Você se dedica muito pro teu negócio, se esquece de família. Eu tive um casamento, eu fui casado antes, me separei, perdi por conta do trabalho, Olha, cara. né? E eu realizei o maior sonho da minha vida ano passado, dia 30 de setembro do ano passado. Quando eu quase morri com Covid, esse cara tava no meu apartamento comigo, ele me levou para o hospital 3 vezes, ele me colocou na ambulância para ir para Ribeirão Preto para poder ser internado lá. Eu saio do hospital e eu peço a Renata em casamento no primeiro dia fora de casa, que eu falei, eu quero ter meu filho. Viver, e aí depois disso, eu passo por um período ainda de muito trabalho, que eu não consigo não trabalhar muito, Workaholic. né? Amo o que eu faço. Então, É, pra mim, o mesmo tesão que eu tenho de assistir um jogo de futebol, eu tenho de trabalhar. produzir um conteúdo novo, entendeu? Eu também. De criar algo. Mas a minha mãe falou uma frase pra mim no começo do ano que me pegou demais. Ela falou: você já trabalha muito, mas dedique um tempo à sua família enquanto eles ainda querem ter você por perto. Então, pra mim, o que tem virado os meus dias agora é ido almoçar em casa pra passar. Ontem foram 14 minutos que eu tive de almoço, entre chegar em casa e sair de casa. Mas eu fiz questão de ir pra casa pra ver aquele loirinho lá em casa. Oh, meu Deus. Então, acho que viver sem medida é você... Pra mim, hoje, é poder olhar pra Renata, pro Luke e falar, meu Deus, meu mundo tá aqui. Não, então, assim, isso mudou muito mesmo, assim. E hoje tem, Renata, ó. Faz um segundo aí, ó. Depois dessa declaração, rapaz. Mas é Irmãozinho, verdade, né? cara, é surreal, assim. Parabéns, eu irmão. ganhei um presente de Deus, assim, que eu não imaginava
que eu ia ganhar, né? Reencontrar o amor da infância. E de repente o maior sonho, o melhor projeto da vida, que é ter o filho. E ó, eu vou te falar uma coisa. Eu já tenho 2 grandes. Aproveita. Sua mãe falou uma frase sensacional. Aproveita quando eles querem estar do seu lado. Exato. Não que depois eles não vão querer. Porque é aquela velha história. Os filhos vêm para casa, saem de casa e voltam para casa. As minhas hoje, 21 quase. Não que elas não querem estar comigo. Mas, cara, elas querem conhecer o mundo. Voar, e eu não né, privo cara? delas. Que elas vão querer conhecer Total. e vão Total, ver total. que no final da história é a família que conta. É isso mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Vai Jean, ficar difícil agora responder depois dessa, hein? Ah, o que é viver sem medida para você, irmão? na verdade, eu acho que assim, se você consegue aproveitar todo o momento da vida, né? E para isso não consegue ser sem medida. Acho que a medida o sem medida é ter essa medida, né? Se você se organizar, se planejar, você consegue aproveitar intensamente todas as oportunidades que você tem. E são todas oportunidades em todos os aspectos, que nem almoçar em casa. É uma oportunidade. Né? Não estou falando de negócio, estou falando da vida. Sim. Então, acho que você tem que viver intensamente. Você tem que se entregar para o que você está fazendo. Então, cada projeto ele não pode ser superficial, sem foco, ser por ser. Ele é um projeto, seja pessoal, seja profissional, seja o projeto que for. Então, eu entendo que viver sem medida é que você se dedique, que você entre de cabeça, que você aproveite esse momento da melhor forma possível, o tempo que ele durar. Né? Não é tudo que é eterno. Mas o tempo que está ali, você está vivendo com intensidade aquele momento. Então, às vezes, a gente está aqui, a gente tem 1 hora e pouco para estar aqui. Show, vamos dar o nosso melhor aqui, vamos curtir isso aqui. Porque para ter esse momento de novo, não vai acontecer. A gente pode até voltar, se juntar os 5, sentar numa mesa ou vir aqui no mesmo estúdio, mas é outro momento. Isso aí. Né? Então, eu acho que a questão do sem medida está muito ligada à forma com que você... a intensidade que você põe, a dedicação que você põe para aquele momento, para aquele projeto, para aquela história. Sobrou resposta Agora- pra você, cara. Agora sobrou a resposta pra Deu mim. tempo de pensar, Mas né? eu- Não é possível que agora não vai. Vai sair, eu vou fazer um bom trabalho. Você vai Vamos lá, Cleiton. O que é Mas viver sem medida pra Viver você? sem medida pra mim, eu acho que é tanto pra ter aproveitado os seus momentos, quanto pra iniciar uma família, quanto pra iniciar um projeto que seja de utilidade pública, sabe, para poder combater desinformação, como é o diabetes sem medidas. Quanto para não ser um diabético e estar aqui, eu acho que tudo isso costura uma coisa que, para mim, viver sem medidas, eu vou traduzir isso como a coragem, que é um sentimento, encontrando a atitude, sabe? Eu acho que falar pro Riad, dar a ideia, foi uma coisa legal. O Riad transformar isso numa atitude, e depois convidar pessoas, e depois estar aqui, e depois vocês irem no pausa, e aí a gente tá aqui os 5 na mesa, aproveitando o momento. Eu acho que isso é viver sem medida, sabe? É ter a coragem para Ter atitude. ter atitude. Rapaz, as melhores respostas até hoje. Desculpa os outros participantes, mas pegou a gente naquele lugar que a gente fala assim, cara, é sentimental, Olha né? lá, a cara do filho da mãe, ele já tá com a ele quinta até série chorou. prontinha, Não, velho. naquele lugar que é sentimental. Dizer o seguinte, cara, tá tão da hora. Pois muito dá legal. vontade de ficar conversando mais. Não, então, cara. Eu acho Deu que- cortes aqui incríveis. Cortes e shorts. É gostoso. Vamos gostoso. usar, já vamos usar porque assim, a gente usa vocês e vocês nos usam pra questão de ter Olha lá, eu qualidade. tô falando, velho. A quinta série não sai dele, velho. a qualidade, nada, cara. a qualidade de ter um programa cada vez melhor. Então, assim, a gente tá engateando em algumas coisas. Sim. Eu sei que o tempo da gente... Eu faço coisas ali no Diabetes Sem Medida, principalmente na curadoria, que a gente coloca muitos vídeos. E a gente escutou esses dias uma coisa muito bacana do nosso embaixador, que é o Lucas Lorenzi. Ele participa de muitos eventos em bom esse São menino Paulo. Ele participa de muitos eventos em São Paulo. Então, ele reúne muitos influenciadores. E o tema da conversa entre eles era: se aparece o meu vídeo no Diabetes Sem Medida, é porque eu fiz sucesso. Ó, O cara... Já virou uma referência. Eles ficam querendo que a gente pegue o corte deles pra aparecer lá. Claro, com os devidos créditos e tal. Óbvio. Sim. Então, isso, na hora que ele me conta, cara... Né, mandei pro Riad e falei, isso é muito legal, de entender que o nosso programa tá nessa visibilidade da pessoa entender que se eu peguei lá, pesquei um corte dele pra colocar na nossa rede,
ajudou, de certa forma, mas de certa forma nos ajuda também. É Então, é reconhecimento. troca. Reconhecimento, troca, enfim, tudo isso que a gente falou É aqui muito hoje. gostoso isso, cara. E aí, assim, você se sente grato por todo o trabalho que tem de fazer, porque não é fácil fazer o que a gente faz. Mas quando acontece de você ter esse reconhecimento, alguém fala, cara, eu assisti determinado episódio e foi bom pra mim. Né? Ou de ter pessoas, a gente percebe, né, que tem pessoas hoje, por exemplo, tem uma lista de convidados que a gente quer trazer. Tem uma lista pequena dos que a gente não traz também. E tem a terceira lista. A gente tem lá uma regra que é a seguinte. A gente tem uma regra que é a seguinte. Nenhum convidado nunca recebeu para ir no pausa. Todo mundo é voluntário, vai e é uma dedicação do tempo dessas pessoas para irem lá. E como retribuição, sai um episódio inteiro dele contando a história, a trajetória, cortes que ele pode usar, enfim. Então, assim, a gente tem todos eles vêm gratuitamente, né? Aí a gente tem os que nem de graça, né? Assim, a gente não quer ouvir nem de graça. Tem os que nem pagando. Tem os nem pagando. Nem de graça, nem pagando. E o nem fudendo. Então a gente tem as 3 listas. Eu vou lá nos bastidores, eu quero saber quem são esses. Mas, cara, Geralmente é algum babaca que falou alguma bobagem. E aí não pode trazer, não dá Cara, pra e, trazer. assim, e tem uma métrica, né? A gente fala muito isso. Se eu precisar pagar pro cara ir lá é porque a história dele não deve ser tão interessante, Não é, né, cara? eu Se ele acho, pagar, certeza. e tem o cara que quer pagar pra estar lá também. Então, assim, a gente não paga ninguém e a gente não recebe de ninguém. Ninguém paga pra gente pra estar lá. Sim. Né? eu acho que a grande busca do ser humano no geral, o cara quer ter dinheiro, ou ele é bonito, ou ele é bem sucedido. A busca eterna do ser humano é para ser bem quisto em algum lugar. Ser Né? aceito. Para você ser aceito e querido, né? Acho que essa é a grande questão, né? Porque tem muitos caras que a gente pode listar aqui que são bilionários, que eu conheço alguns, por sinal, multimilionários, e que eu não chamaria nunca para sentar comigo para trocar uma ideia. Entendeu? Então, obrigado porque pelo convite que vocês Vira fizeram. uma é muito vaidade gostoso, só e a cara. gente não é desse isso. lugar. A gente não tá nesse Cara, lugar. De qualquer forma, não. Eu acho que o que move a gente a tomar atitudes, a fazer as coisas, é querer agradar ao próximo e querer fazer parte daquilo lá, entendeu? E ter vontade de estar aqui fazendo. Então a gente agradece. acho que É muito legal isso. Cara. Obrigado aí. Valeu, cara. A gente Porra, agradece. cara. Vou agradecer vocês 3. Landrão, mais uma vez, irmão. Tamo junto. Programa. Excepcional. A minha palavra é essa. Exatamente. E, cara, isso aqui ainda tem muita coisa pra acontecer. Vamos juntos. Com certeza. E você que tá aí, filho de um camelo manco, vai lá, curte, compartilha, manda pra desgreta da sua sogra. Tem diabetes, melhor ainda, hein? Se ela tiver, então, você olha pra ela e fala assim, ô filho, escuta esse aqui e para de me torrar paciência. É isso aí. Tá bom? Obrigado, Valeu! pessoal.